Já começou, Silvana? Eu já iniciei. Boa tarde. Bem-vindas aos fóruns de mulheres, ao encontro com as candidatas. Hoje os fóruns têm realizado os encontros com as candidatas a vereadoras de São Paulo, e a gente está aqui nesse encontro hoje com a Joana Duarte, do Partido Novo, e com a Andréa Werner, do PSOL. Os Fóruns de Mulheres são uma organização que surgiu em 2015 para intermediar as relações entre a população e a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, contribuindo para a criação do primeiro Plano Municipal de Política para as Mulheres. Ele é formado pela sociedade civil e poder público, com 25 representantes de cada subprefeitura. O Fórum Regional da Zona Oeste continua sua articulação através das mulheres da sociedade civil da região do Butantã, Lapa e Pinheiros. Este é o segundo encontro com as candidatas a vereadora da cidade de São Paulo, que o Fórum de Mulheres realiza pela importância de ter mulheres na política e para corrigir uma desigualdade histórica na representatividade das mulheres no espaço de poder. Mulheres representam 52,2% dos votos no Brasil, mas só 23% das candidatas, e 13,5% das vereadoras e 12% dos prefeitos. Esses são os dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres de 2015. É preciso pensar no recorte de gênero em todas as políticas públicas, não só aquelas conhecidas pela pauta feminista. Mas é claro que não basta que a candidata seja mulher, é preciso que ela esteja alinhada com as pautas das mulheres. Bem-vinda, Joana, bem-vinda, Andréa, ao nosso encontro. É um prazer recebê-las aqui no fórum. Obrigada, é um prazer estar com vocês, eu agradeço muito o convite. Obrigada, também agradeço o convite e fico muito feliz em poder debater aqui. Acho que quanto mais espaço a gente tiver, quanto mais perguntas fizerem, quanto mais a gente conseguir mostrar o que a gente tem para oferecer, melhor para os eleitores conhecerem de perto e saberem quem que eles estão votando. Sim, eu estou aqui acompanhada, eu sou a Alexandre Svets, estou aqui acompanhada pelas mulheres do Fórum, Suzana Inês Basualdo, Liliane Garcês e Raquel Moreno, que também vão participar do nosso encontro. E eu vou apresentar as funções. A Liliane vai fazer a guardiã do tempo. Então, você quer explicar, Liliane, como vai ser o processo? Eu só aceitei esse cargo por conta do nome, porque guardiã do tempo é tudo de bom, né? É para disfarçar, porque é o lugar mais chato do universo, que é aquele lugar que fala assim, olha, está acabando seu tempo, você pode concluir? Então, eu vou ser a chata, né? Mas para ficar bem bonito e bem feminino e bem feminista, a gente pôs o guardiã do tempo. Tá? Então eu vou ser aquela pessoa que vai avisar que está acabando e etc, para vocês concluírem. A gente estava usando um sininho, mas hoje nós temos só vocês duas. Acho que fica mais interessante se falar, Joana, você pode concluir, Andréa pode concluir, eu acho que fica mais pessoal, acho que fica mais interessante para a gente tornar essa conversa mais próxima. Meninas, eu estou com um probleminha aqui, desculpa, eu não tô conseguindo localizar se está online, se tá no ar já a publicação. Se entrou. Entrou. Há 3 minutos já, tá ao vivo. Desculpem. Imagina. Estamos aprendendo. Então é isso. Sejam bem-vindas, Joana e Andréa. A gente está fechando esse círculo com vocês, né? Então, hoje a gente fecha, talvez a gente tenha até mais uma, mas a ideia foi fechar esse ciclo nesse domingo, que é uma semana antes das eleições, né? Bem-vindas. Oi, meninas. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Não, porque eu falei com a Érica, que eu me chamo Pagu, né? Estava convidada aqui para a live de hoje, e eu vou precisar sair um pouco antes. Eu estou com um conflito de horário, porque eu estou numa agenda presencial aqui, tenho que entrar na próxima, aqui na Zona
e parei para fazer a live com vocês, né? Mas talvez eu não consiga ficar até o final. Uhum. Alexandra. Fechado seu microfone, Alexandra. Então, eu vou, de comum acordo com os fóruns, a gente estava conversando, que você faça a sua apresentação só, então, não participe das perguntas, tá bom? Porque aí dá o tempo dos 10 minutos e você ouvir a apresentação de todas as mulheres que aqui estão. A Suzana vai ser a nossa, que vai conduzir as perguntas hoje no nosso encontro, e é isso, bem-vindas todas, bem-vinda, Pagu, e vamos começar, Suzana, por favor. Então, vamos começar pela apresentação individual. Vamos inverter a ordem alfabética hoje. Pagu, você começa com essa apresentação, então? Começo, sim. Primeiro, eu quero agradecer aí o Fórum Regional, né, do Zona Oeste. Fiz parte, né, da construção da política dos fóruns aqui na cidade, então estou muito contente de saber que mesmo com todo o desmonte da atual gestão em relação à política para as mulheres, que o fórum persiste aí com a participação das mulheres da região. Eu estou bastante contente e muito agradecida de fazer parte aqui com vocês desse debate. Eu me chamo Pagu Rodrigues, eu sou indígena, sou socióloga formada pela USP, me criei aqui na periferia da cidade de São Paulo, estou candidata a vereadora pelo PT aqui, e tenho uma longa trajetória de luta, de quase 24 anos aqui na cidade. Já fui componente de 3 conselhos aqui, Conselho Participativo, de Planejamento e Orçamento, Conselho de Juventude. Tive a oportunidade, né, de trabalhar na gestão do prefeito Fernando Haddad, justamente coordenando políticas de participação e controle social na Secretaria de Política para as Mulheres. No último período, fui assessora parlamentar do vereador Eduardo Suplicy, mas tenho uma trajetória de movimento social, né? De luta por moradia, no movimento feminista, luta por demarcação de terras indígenas, e estou colocando toda essa luta à disposição dessa candidatura aqui em São Paulo para construir um mandato popular, um mandato que leve concretamente o povo para a Câmara, que cuide das nossas periferias, do meio ambiente, das mulheres trabalhadoras. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu não sei quanto tempo de fala, que acho que a gente não marcou, né? Isso, desculpa. A gente tem 3 minutos cada uma. Você ainda tem mais 1 minuto e meio, Pagu. Tá, então, como eu não vou poder ficar até o final, eu quero trazer aqui para vocês, rapidamente, os meus eixos, né, de propósito. O primeiro que eu trago forte é a questão do meio ambiente. A gente tem que fazer uma transição ecológica na cidade de São Paulo, mas que considere a questão de classe. Então, não dá para dizer que a pauta ambiental não tem que ser dialogada com as periferias. Quando a gente discute moradia, quando a gente discute áreas verdes, quando a gente discute planejamento territorial, a gente tem que pautar isso a partir de uma perspectiva ambiental. E o que eu estou trazendo nesse sentido? Primeira questão é, todas as áreas verdes que hoje são ocupadas para garantir moradia para as pessoas nas periferias precisam ser discutidas e dialogadas com planos de gestão compartilhadas. Não adianta só fazer despejo. Ou a gente garante moradia digna para as pessoas, ou não adianta só despejar com a questão de que a gente está fazendo preservação ambiental, porque a gente sabe que essas duas lutas não são contradizentes, elas se combinam e devem respeitar a perspectiva das nossas periferias. Também tenho dito que, diante da privatização que foi imposta nacionalmente do saneamento básico, que a gente deve municipalizar o saneamento em São Paulo com garantia de taxas populares e sociais para as periferias. Além da luta, né, que a gente tem grande aqui para enfrentar a violência contra as mulheres na cidade e de geração de trabalho e renda. Convido quem quiser conhecer mais detalhadamente todas essas propostas, que me acessem nas minhas redes, Pagu Rodrigues, Instagram, Facebook, Twitter, para a gente poder dialogar sobre isso com mais profundidade. Obrigada. Obrigada, Pagu. Vamos agora para a Joana. Agora a sua apresentação, Joana. Tá bom. Obrigada a todos pelo convite, mais uma vez. Obrigada pela chance aqui de me apresentar. Eu sou a Joana, tenho 35 anos, eu sou candidata pelo Partido Novo, já concorri em 2016
e trago a mesma pauta, a mesma bandeira da época, que é para a educação, tentar aprovar um modelo de escola pública, né, gratuita, mas com gestão privada. Então, a gente teria um pouco diferente do que a gente tem hoje com as OSs, se chama Escola Charter, tem mais de 7.000 escolas desse tipo nos Estados Unidos, ela é sempre gratuita, não cobra nenhuma mensalidade, e ela tem mais autonomia. Na época, em 2016, eu chamava de escola autônoma, porque tem justamente essa autonomia e liberdade educacional. Então, a gestão é um parceiro que toca, contratação de professores também, e aquisição de materiais. Então, ao mesmo tempo, a gente dá uma desburocratizada no processo de compra, na gestão das escolas, só que é diferente do que a gente tem hoje com as OSs, porque além de ter prestação de contas, a escola tem que se autogerir, ela tem que se manter com a verba e mostrar que ela consegue sobreviver por conta própria, e tem metas de resultado para os alunos. Então, para você conseguir implementar esse modelo no ensino público, a gente teria que fazer uma avaliação contínua de todos os anos em todas as escolas da rede pública, e inclusive nas escolas que vão virar charter. Esse modelo ele já existiu em Pernambuco em 2006, foi um caso de sucesso, tem material do Itaú Social falando sobre isso, tem em Porto Alegre agora, e vai lançar em 2021 em Minas Gerais, são 4 escolas experimentais nesse modelo. Então, essa é a minha principal bandeira. E um pouco mais sobre mim, eu sou professora, me formei em administração, fiz mestrado em gestão internacional, fiz pós em economia e terminei doutorado ano passado. Então, tenho uma experiência em aulas, né, na vida acadêmica, mas também tive experiência no setor privado, trabalhei em bancos, trabalhei em empresas, e também na área pública, onde eu fui chefe de gabinete até ano passado no Fundo Social, que é do Estado de São Paulo. É basicamente isso. Assim, minha principal pauta é a educação, aí tenho outras pautas também, que é desburocratização, causa animal, ajudar a incentivar programas de castração e mutirões de castração e adoção. Mas o foco mesmo é a educação. E eu acho que a causa animal também está muito ligada à educação, né? Tem outras pautas que estão ligadas à educação. Obrigada, Joana. Agora, Andréia, sua vez. Oi, gente, boa tarde, quase boa noite já. Eu sou a Andréia, eu sou jornalista, tenho 45 anos, sou escritora, eu tenho um filho de 12 anos que é o Theo, ele é autista, moderado, não fala, mas ao menos super esperto, inteligente. Na verdade, se eu estou aqui hoje é por causa do Theo. O Theo foi uma gestação muito desejada, planejada, esperada. O Theo se desenvolveu de forma aparentemente típica até o 1º aninho, quando ele começou a perder habilidades, e num super resumo da história, pouco antes dele fazer 2 anos, graças ao olhar atento das professoras da escolinha, a gente levou ele num neurologista e descobriu que ele era autista. A partir daí, eu comecei a perceber e descobrir como que a sociedade não está preparada para lidar com corpos que vêm fora da norma, com mentes que vêm fora do que é esperado, né? Então, é o Estado que vira as costas, é a família que vira as costas. Eu comecei uma rede, parei de trabalhar para poder acompanhar meu filho mais de perto. Comecei uma rede de apoio grande na internet chamada Lagarta Vira Pupa. Através dessa rede, eu comecei a ter contato com mães do Brasil inteiro e até de fora. E eu ouvi as histórias daquelas que são a maioria da população, que são 80%, que dependem do SUS. Fui descobrindo que em 80% dos casos, quando um filho é diagnosticado com uma deficiência ou uma doença rara, o marido vai embora, o pai vai embora. Isso é um dado do Instituto Varese de 2012. Essas mulheres ficam sendo as únicas responsáveis pela manutenção do lar e também pelo cuidado da criança, não conseguem se manter no mercado de trabalho, porque aquela criança, adolescente ou adulto exige muitos cuidados. Então, vivem de bicos, numa situação muito vulnerável, extremamente precarizada, com a saúde mental horrível. No nosso caso, são frequentes os suicídios de mães. São mães para quem todo mundo virou as costas, principalmente o Estado. Então, a minha pauta principal é o cuidado dessas mães e dessas famílias. É com o que eu venho trabalhando nos últimos 10 anos, fazendo acolhimento, orientando essas famílias, dando informações também. As minhas pautas estão voltadas para esse cuidado da família da pessoa com deficiência, não só a pessoa, criança, adolescente ou adulto, falando aqui de equipamentos de habilitação e reabilitação,
de um SUS que vem sendo sucateado nos últimos anos, então não está entregando aquilo que é necessário para essas pessoas. Falando também de inserção no mercado de trabalho, de acesso à cidade, né? Porque a pessoa com deficiência não quer só tratamento, ela quer ter acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso à cidade. E para essas mães, a minha principal proposta seria uma renda básica, porque elas são cuidadoras e a gente precisa tirar esse trabalho do cuidado das sombras e valorizar esse trabalho do cuidado, remunerar esse trabalho do cuidado, também cuidar da saúde mental dessas mães. Então, é um cuidado global dessa família que é das pessoas mais vulneráveis. Pessoas com deficiência são cidadãs, têm direitos que estão na lei, e a lei muitas vezes não é levada em consideração. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é referência no mundo inteiro, é uma das legislações mais completas acerca da deficiência, e aqui ela ainda não saiu do papel direito. Então, a gente precisa lutar pela inclusão dessas pessoas em todos os aspectos, desde a escola, até a saúde, até o mercado de trabalho, até a cidade. Quem quiser conhecer mais minhas propostas, é o meu site, que é o meu nome aí, andreawerner.com.br, e qualquer rede na internet que você digitar Lagarta, você vai me achar, porque o nome do blog que eu comecei, que virou uma rede, é Lagarta Virapupa, então meu Instagram é Lagarta Virapupa, Facebook também, lá eu falo de maternidade atípica, acolho essas mães, falo de sentimentos, e é isso, estamos aí. Obrigada, Andréia, muito bom. Agora, então, nós vamos começar com as perguntas. Eu vou começar pela Andréia, né? Agora inverter a ordem. Andréia, a primeira pergunta é assim, se você for eleita, tem alguma proposta de projeto de lei que beneficie as mulheres? Qual? Você já falou um pouco, mas agora dá tempo de falar mais. Então, eu queria muito conseguir aprovar essa renda básica para essas mães, porque são mães que estão numa situação de vulnerabilidade. Quando elas conseguem algum suporte do governo, é o BPC, que a gente sabe que está sendo cada vez mais apertado o cinto, que o INSS está revendo as concessões, e, na verdade, vem em nome do filho, não vem no nome dela, né? Então, essa renda básica é uma coisa importante. Eu também gostaria de aprovar uma lei que determinasse treinamento no SUS, nos agentes de saúde, para comunicação de deficiência ou doença rara, principalmente quando nasce um bebê, porque os relatos de violências psicológicas que essas mães sofrem são absurdos no momento em que nasce uma criança diferente e o médico vai comunicar, uma enfermeira vai comunicar, são as mais diversas violências que essas mães sofrem. Então, eu adoraria colocar um projeto de lei para humanização mesmo, né, de treinamento para humanização dessas comunicações, também de tratamento de óbito neonatal, que é a mesma questão, né, da indelicadeza com que se trata essas mulheres, e até essa questão de colocar a mulher que acabou de perder um bebê, às vezes numa ala comum com várias mulheres amamentando seus bebês recém-nascidos. Então, são vários projetos para mulheres, mas esses são os que me vêm à mente aqui primeiro, né? Fora, não é projeto de lei, mas assim, buscar o fortalecimento de todos os equipamentos municipais de apoio às mulheres, né? A Casa das Mulheres, tudo que a gente puder, reforçar a Guarda Civil Metropolitana, aquela patrulha da Maria da Penha, que já tem, mas que a gente precisa reforçar, que é mulheres que estão sofrendo ameaças, que estão com ordem de restrição de aproximação de ex-parceiros. A GCM faz essa ronda em volta da casa dessas mulheres, isso já foi comprovado que diminui muitos casos de violência. Então, a gente tem vários planos aí no caderninho de propostas. Obrigada, Andréia. Agora, Joana, a pergunta é para você. A mesma pergunta, né? Sim. A minha pauta é na educação, eu não tenho uma pauta diretamente específica para a mulher, mas quando a gente melhora a qualidade do ensino público, a gente sabe que acaba liberando mais as próprias mães, né? Que são quem mais, quando as crianças não estão na escola, ainda acaba demandando mais da mãe do que do pai. E a gente vai poder permitir ter escola com ensino integral na rede pública, então isso ajuda as mães que trabalham, que passam um tempo fora de casa e precisam que o filho tenha esse acompanhamento por um tempo maior nas escolas. Mas, como eu falei, não é uma pauta específica direcionada para a mulher, mas ela acaba afetando, né, as mães. E, no caso, a minha pauta é uma coisa mais técnica, é um projeto específico que, desde 2016, quando eu resolvi me lançar candidata, pensei o que eu posso trazer como pauta, né? E aí eu tinha certeza que tinha que ser na educação, porque a única chance, a única forma de mudar estruturalmente a sociedade é pela educação. E dentro da educação eu falei, tá, mas vamos lá, o que dá para fazer? Tem muita coisa que dá para fazer, tem muita coisa que é irreal. E aí pesquisei vários modelos, estudei muito sobre isso
Então, a minha pauta é muito mais assim, propor esse projeto, trazer avaliação para a gente conseguir implementar esse modelo pedagógico, educacional diferenciado, digamos assim. Mas não pretendo fazer, não tenho, por enquanto, pelo menos, nenhuma política ou proposta específica para a causa da mulher, separando dos demais. Então, é para a sociedade como um todo. Tá ótimo, obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta. Agora você de novo repete depois a... não, acho que a gente pode ir variando. Como são só duas, vai a Joana agora de novo, tá bom? Assim Tá bom. varia um pouquinho. Joana, você já tem, né? Você já falou um pouco da sua atuação na questão das mulheres. Agora, assim, você faz parte de algum coletivo? Coletivo feminino, feminista, essas coisas. Não, o que eu fiz daquela turmas de formação política. Então, por exemplo, Renova, RAPS, disso eu fui aluna, assim, fiz os cursos, mas não faço. Não faz parte do coletivo. E só esses tipos de coletivo de formação, é isso? Nenhum movimento social, não tem uma militância diferenciada? Não. Tá certo. Então, Andréia, pode ser você agora. Bom, o coletivo que eu participo é o meu, né? Que, na verdade, assim, começou na internet, né? Começou como um blog, mas virou uma coisa presencial no momento em que eu comecei a organizar eventos inclusivos. Virou um super coletivão de inclusão, assim. Então, a gente já teve dezenas de piqueniques inclusivos no Brasil inteiro, quando eu percebi que essas mães não tiravam os meninos de casa porque tinham medo de sofrer preconceito. O primeiro foi em Belo Horizonte, teve 150 pessoas, o segundo no Parque do Ibirapuera com 350, e a gente já chegou ao nosso máximo de piquenique inclusivo em Campinas 2018, que tinha 800 pessoas lá na Pedreira do Chapadão. Já teve festa junina inclusiva. Aqui em janeiro foi o primeiro carnaval inclusivo, foi o primeiro bloquinho de carnaval inclusivo, aconteceu inclusive na Câmara Municipal. A gente teve um público de mais de 1.000 pessoas, crianças, adolescentes e adultos com e sem deficiência, música baixinha, tudo adaptado sensorialmente, acessibilidade. Então, eu trabalhei já tem 10 anos que eu trabalho para fazer essas famílias se sentirem incluídas. E o feedback que eu recebo das mães com lágrimas nos olhos é a melhor coisa do mundo, assim, que o filho nunca tinha ido num evento desses, que ela nunca se sentiu acolhida com o filho dela nesse tipo de evento, e que participando, assim, que ela sentiu pela primeira vez na vida, ela estava se sentindo acolhida, né? E rodas de conversa, que eu já faço há muito tempo também, porque eu comecei a perceber que ninguém quer ouvir essas mulheres. Todo mundo dá tapinha nas costas, fala, você é especial, Deus te escolheu, você é uma guerreira, você tem uma força sobrenatural, e todo mundo vai embora, né? E aí, quando a gente começa as rodas de conversa, você fala, fulana, você pode se apresentar, por favor, rapidamente? Na hora que você vê, a mãe já está falando há 40 minutos, porque é uma necessidade de ser ouvida muito grande. Então, eu tenho esse coletivo, quando eu falo vamos juntas, é porque vamos mesmo. São muitas mães unidas nesse propósito da gente ter finalmente uma representatividade materna na Câmara, onde tem 9 homens para cada mulher. Então, o meu coletivo é esse bando de mãe que anda comigo já há 10 anos. Obrigada. Então, a gente vai para a terceira pergunta e depois, se houver mais uma coisa, mais alguma questão para a gente tratar, a gente vê. Porque nós tínhamos feito as perguntas bastante focadas na questão das mulheres e a gente escolheu no fórum essas perguntas, então a gente tem tentado manter a justiça de fazer as mesmas perguntas para os grupos, mas a gente aqui está numa live bem atípica, com menos pessoas, mas agora a nossa pergunta é com relação ao partido. Você sabe qual que é o percentual de mulheres que tem no seu partido? Como é que está sendo a distribuição dos fundos? Se ele tem, de que maneira ser equitativo? Se leva em consideração algumas especificidades como gênero, por exemplo? Pode começar você mesma, Andréia. Bom, o pessoal ele tem vários critérios para o recebimento do fundo, né? E dependendo do critério, com quantas minorias você se encaixar, mais dinheiro você recebe, assim, né? Então, mulher tem um percentual a mais que recebe porque é mulher. Se for mulher negra, recebe um percentual a mais. Se for mulher negra, LGBT, recebe ainda um percentual a mais. Então, segue esses critérios assim. Também tem o critério de quem já tem mandato.
e o critério de quem tem recall, que é falado, que é se você teve muito voto na outra eleição, então você tem um potencial grande de ser eleito, você também ganha um potencial a mais. Aí eles fazem a conta lá, e é isso. Então eu recebi um valor, mas teve candidatas que são mulheres negras que receberam mais que eu, que são mulheres negras LGBTs que receberam mais do que eu, porque eu sou uma mulher branca hétero. Em grande resumo é isso. Mas assim, eu não conheço nenhum partido que tenha uma representatividade feminina maior do que o PSOL, assim. As candidaturas que estão em destaque aqui em São Paulo, a maioria são mulheres e a maioria são mulheres negras, inclusive. E quanto à temática, desculpa, gente, mas quanto à sua temática específica, como é que ela se insere dentro do quadro do partido, dentro da discussão do partido? Bom, eu vejo, né, a pauta da deficiência como uma pauta de minorias, né? Então, assim, eu não gosto dessa palavra, mas tem gente que falaria que é uma pauta identitária. Mas é um grupo minoritário não pelo tamanho, porque 24% da população tem algum tipo de deficiência, e se você ainda juntar as famílias, ainda é muito mais gente, né, que é afetado quando uma pessoa tem uma deficiência. Mas é um grupo que tem mais dificuldade, é minoritário porque tem mais dificuldade de acesso a direitos básicos, como educação, como saúde, como acesso à cidade, toda a questão da acessibilidade. Então, teoricamente, essa pauta, por isso tudo que eu estou te falando, caberia melhor em um partido de esquerda. Só que nos últimos anos, né, na política brasileira, essa pauta tem sido levada por partidos de direita. Então, até dentro do meu partido ainda é meio... As pessoas ainda estão aprendendo a lidar, sabe? É uma coisa interessante, assim. A gente está conversando muito a respeito e o que eu escuto de todo mundo é que está todo mundo aprendendo muito a respeito, sabe? Está sendo um processo bem interessante. Bom, você está sendo pioneira, né? Obrigada, Andréia. Joana, agora a pergunta é para você com relação ao partido e a sua participação e a questão das mulheres. Certo. O Novo, ele já tinha mais do que a cota, né, de candidatas mulheres, que era 30%. Inclusive, eu lembro que tinha mulher que queria desistir e ficava preocupada se teria que dois homens desistirem juntos por causa da questão proporcional, e a gente tinha, então, de 34 candidatos, acho que 13 são mulheres, ainda não é maioria, ainda é menos do que a população geral, né, a representação feminina na nossa sociedade, mas para um partido que não fez nenhum movimento, não exigiu, não tem laranja, não fala assim, quero ter mais mulher, não, a candidatura é aberta, se a gente tiver se tiver menos mulher do que precisa, a gente iria tirar candidatos homens, mas isso não foi necessário. Mas o partido, ele não usa fundo eleitoral, então, assim, ele não usa nenhum fundo partidário, nem eleitoral, então a gente não recebe nenhum dinheiro, nem sendo mulher, ou sendo homem, ou sendo minoria, ou sendo negro, ou defendendo pauta específica. E, apesar disso, eu sei que, mesmo sem usar fundo eleitoral, tem um valor específico, né? Acho que não sei se é 3%, tem um percentual baixo, mas que tem que ser usado para incentivar mulheres, para apoiar coisas de candidaturas mulheres, não vem direto para a gente, mas é usado como programas, apoios e incentivos. Esse valor o Novo usa, porque se não usar, a multa de não usar acaba sendo mais cara do que você investir em ações que atraiam mulheres, por exemplo, para a política. Então, mas assim, receber alguma verba para fazer campanha por ser mulher não tem dentro do partido. E a relação com a sua pauta? Como é que você sente acolhida essa sua pauta no Novo? Então, na verdade, eles perguntaram as pautas no começo, mas é tudo muito aberto, é tudo muito livre, assim, não tem uma coisa específica. Olha, você é a candidata dessa pauta, já tem uma pessoa que fala disso, então você tem que trocar. Pode até acontecer de ter uma certa canibalização interna. Tem muita gente que defende a pauta de educação, parceria privada, mas, assim, esse modelo que eu trago de Escola Charter eu já defendia desde 2016. Então, e é uma coisa bem específica, porque às vezes a pessoa pode defender parcerias ou pode defender outros sistemas de voucher, mas não tem uma orientação específica para temos que ter pauta disso, pauta daquilo, vai muito mais tem processo seletivo. Se o candidato foi aprovado no processo seletivo, ele já é apto para defender, ele
Na verdade, o novo quer mostrar que o candidato tem que ser quem ele é, não é um personagem. A gente tem que ser quem a gente tem que concorrer sendo eu mesma. E a minha pauta é essa. Então, não tem por que eles me forçarem a falar, você não vai falar disso e vai falar sobre aquilo, entende? Ótimo, obrigada. Imagina. Parece-me que aqui vocês, companheiras do fórum, alguma questão que vocês gostariam de complementar? Porque o nosso tempo está indo rapidinho, vocês estão sendo bem objetivas nas respostas, né? Costumo ser. Quer fazer uma pergunta? A Liliane, a gente, como está vendo que a dinâmica está bem fluida, a Liliane, que também é nossa representante na área de educação, ela tem uma pergunta. Então, ela vai colocar, Suzana. Isso, obrigada. Vamos lá. Tanto para a Joana como para a Andréia, né? A gente sabe que toda a organização da educação brasileira, ela obedece alguns instrumentos normativos internacionais, né? E a gente trabalha, então, numa perspectiva inclusiva, ou seja, tentando cada vez menos, né, deixar a gente para trás ou de fora do nosso sistema educacional. Essa educação inclusiva, essa perspectiva, ela é uma organização de todo o nosso sistema educativo, ela não é uma prerrogativa de determinada modalidade de ensino, nem de determinada etapa, etc. Então, nesse sentido, queria perguntar então para vocês como é que essa perspectiva entra na pauta de vocês, né? Como é que essa ideia de educação inclusiva, de não deixar ninguém para trás, ela de alguma forma norteia também a perspectiva de vocês com relação à educação e como também a gente sabe, a educação sozinha não dá conta das coisas que têm que serem feitas, né, no nosso país. Então, a ideia de intersetorialidade, ela é muito potente e muito importante. Então, também queria saber como é que essa ideia de intersetorialidade que está presente no nosso Plano Municipal de Educação, que é lei, como é que ela interfere aí na perspectiva que vocês estão traçando com relação às suas candidaturas. É isso. André responde primeiro, pode ser? Nossa, a Liliane agora falou do assunto que eu mais gosto de falar, porque educação inclusiva é uma das minhas pautas principais, né? A gente tem legislações aí, tem tratados que o Brasil é signatário no exterior, se comprometendo com a educação inclusiva. A gente fez avanços significativos nos últimos anos, principalmente na escola pública, né? E eu já explico por quê. Mas a gente ainda precisa de muito investimento para que a educação inclusiva se efetive de verdade com tudo aquilo que está na lei que o aluno tem direito, ou seja, apoio dentro da sala de aula, adaptação do material se for necessário, uma sala reduzida, a sala de AEE no contraturno com uma professora especializada para poder fazer essa educação especializada dentro da escola regular, né? Tudo isso que o aluno tem direito. A gente vê exemplos muito bons, pontuais, na rede pública principalmente. Na rede particular isso é muito mais difícil, porque a gente sabe que os colégios particulares, em geral, tendem a ver os alunos como clientes, e tem essa questão da nota do Enem, aquela coisa toda. Então, o aluno que... A lei fala que eles não podem cobrar nada a mais, né, de um aluno com deficiência. A gente sabe que as escolas particulares sempre dão um jeitinho de cobrar mais aí, não se conformam muito com essa história de não poder cobrar mais do aluno que tem deficiência. Então, o nosso modelo de inclusão atualmente é a escola pública, e é assim que tem que ser, né? A escola tem que ser pública, universal para todo mundo. A gente precisa fazer esses investimentos, né? A gente teve Fundeb aprovado com o CAC, a gente tem que fazer isso chegar direito na ponta. E a gente não pode ter exemplos pontuais de educação inclusiva bem-sucedida, né? Isso tem que ser política pública, tem que se fazer real no chão das escolas mesmo. A gente não pode deixar ninguém para trás. A gente tem que ter um Cefai fortalecido, que é o órgão da prefeitura que cuida dessa questão da inclusão. Para isso tem que chegar verba no Cefai, porque a gente sabe que muita coisa não é feita também por falta de verba. Então, todos os investimentos do Estado devem ser no sentido da inclusão, né? A educação especializada, ela é um direito dentro da perspectiva da educação inclusiva, acontecendo nas salas de recurso no contraturno. Mas a gente também tem que fazer mudanças estruturais na educação, porque a educação inclusiva acaba sendo a ponta do iceberg, né? A gente tem atualmente um cenário de desvalorização do magistério, professores mal remunerados com uma carga horária absurda de trabalho, 40 alunos dentro da sala. Enquanto a gente não resolver isso também, a gente não consegue resolver a questão da inclusão escolar,
porque está tudo dentro de um sistema que precisa mudar, que precisa evoluir, melhorar, para que a gente possa fazer essas melhorias na educação inclusiva também. Obrigada, Andréia. Joana? Enfim, como eu falei, minha pauta é educação, então eu agradeço muito pela pergunta, porque daí eu tenho mais tempo para explicar um pouco melhor como que é esse modelo. Eu falei que ele tem mais de 7 mil escolas nos Estados Unidos, mas ele não é só dos Estados Unidos, a gente tem modelo no Chile, na Colômbia, tem países bem mais perto da gente, assim, do Brasil, e ele prioriza a gestão. Então, assim, a escola, o ensino continua sendo público, o que é super importante, porque agora, com a pandemia, muitas famílias perderam uma renda, né, uma bela fatia, parte da renda, e saiu uma notícia hoje que acho que 30% vai tirar, que se esforçava para pagar um ensino privado, então vai tirar filho da rede privada e vai colocar na rede pública. Um outro percentual, os 3 mais afetados foram as escolas privadas, planos de saúde, então a família, assim, uma parte da classe média vai abrir mão de plano de saúde, vai usar o SUS, e diaristas, né, empregadas diaristas que limpam e cuidam da casa. Então, a gente vai ter uma demanda maior para a escola pública e a gente tem que melhorar a qualidade do ensino, e não só do ensino, mas da gestão, de material, de professores têm que estar mais qualificados. E aí, nesse aspecto, esse modelo, ele prevê uma qualificação do professor, como o professor não necessariamente precisa ser da rede pública, ele pode ser contratado, ele é contratado pelo parceiro, a parceria busca qualificar professores de fora que saibam lidar melhor com alguns temas específicos. Esses professores, eles têm essa qualificação, os melhores, eles são avaliados também, se eles não estiverem desempenhando bem, eles podem ser trocados, e os melhores, né, os mais bem avaliados, eles acabam virando mentores, então eles também ajudam na formação de outros professores. E a gente tem que esses resultados, assim, como tem essa avaliação tanto do professor quanto do aluno, se a meta não for atingida, a gente busca uma outra parceira para tocar a gestão. Então, a gente tem quase que uma garantia de desempenho escolar. Aí, a gente vê os resultados, você consegue comparar melhor e falar, olha, isso melhorou, o ensino público era assim, agora com esse modelo, as notas em matemática e português foram bem melhor. E o legal dessas escolas é que você consegue, então, fazer essa métrica, mensurar o resultado, o desempenho acadêmico, e você consegue favorecer justamente a população mais carente. Nos Estados Unidos, a maior parte dos favorecidos, dos alunos que estudam na escola charter, são negros e hispânicos, o que é uma proporção muito maior do que os que estudam em rede pública, na rede estadual, que é a pública, 100% pública nos Estados Unidos. E eles têm um desempenho maior, então eles têm acesso a uma educação com melhor qualidade, digamos assim, professores mais bem capacitados e especializados, e facilidade para compra, aprovação de material, você precisa comprar uma carteira, um giz, você tem mais essa autonomia, não está lá fixo com o que está escrito no edital. E se não performar, você troca a parceria, independente do prazo do contrato, a parceria é encerrada, porque não teve prestação de contas, ou porque os alunos não tiraram notas melhores, e você busca um novo parceiro. E isso acaba ajudando a ter uma flexibilidade maior no método de ensino, tá? A gente ainda não consegue alterar o método, assim, a parte pedagógica hoje, porque é impossível, assim, não dá, um projeto de lei, mas você consegue mudar o ensino para período integral, você consegue mudar a contratação de professores que são mais, não diria qualificados, mas, assim, eles têm outros incentivos, eles têm outro tipo de remuneração, eles conseguem ter uma remuneração superior com metas e uma remuneração variável, você consegue, de alguma forma, mudar esses incentivos do professor e trazer professores para pautas específicas, para matérias específicas, e que sejam especializados em... por exemplo, poderia ter professor que já tem mais experiência pedagógica com alunos especiais, e aí você consegue trazer e incluir na escola pública esses professores. Tá certo, obrigada.
Alexandra, Liliane, mais alguma questão? Então, vamos fazer a nossa... a cada uma agora vai ter uns 3 minutos para fazer sua fala final, sua propaganda. Mas Tem a troca de perguntas entre as candidatas. Eu pulei. Como são só 2, me deu branco. Então, mas a Liliane, então, que apresenta essa troca, né, Liliane? pode ser. Bom, a ideia é que a Andrea faça uma pergunta para a Joana e a Joana faça uma pergunta para a Andrea, já que são só 2 participantes. Então, fiquem à vontade, vocês têm 1 minuto e pouquinho para fazer a pergunta e a candidata que vai responder tem 2 minutos e pouquinho. Eu estou sendo bem flexível com relação a guardiã do tempo, porque vocês estão super regradas, não tenho precisado atuar, tá bom? Então, Joana, pode fazer uma pergunta para a Andrea, por favor? Tá. Só primeiro parabenizar pela pauta, super importante. É legal ver gente lutando por isso. Eu tenho na minha família também crianças com espectro autista, primos e tudo mais. Então, assim, conversei com a mãe desses primos e elas te conheciam, falaram, tem uma candidata que fala sobre isso, a Andrea, tal, e me indicaram uma clínica que também, eu não lembro agora o perfil, mas é uma focada em crianças autistas. Então, assim, parabéns pela pauta, super importante. Espero que as pessoas que defendam e que lutem por isso e que apoiem o PSOL e você te elejam. Então, assim, é bom a gente ter candidatas preparadas, qualificadas e com pautas específicas, independente da ideologia, porque a Câmara e vereadores, a gente está lá para propor projetos de leis, votar em projetos de lei, fiscalizar a prefeitura, acaba sendo um trabalho mais técnico, no meu ponto de vista. E queria te perguntar, assim, se você for eleita, se você já tem em mente qual vai ser o seu primeiro projeto de lei, se ele já está desenhado e se você acha que ele seria facilmente aprovado, como você faria para ter essa aprovação? Menina, boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa, se eu for eleita, é pensar na composição do gabinete. Nem pensei em projeto de lei, não. Na verdade, eu quero compor um gabinete o mais diverso possível. Assim, é um compromisso até que eu assumi lá com a Agenda Marielle Franco, mas mesmo que eu não tivesse assinado a Agenda Marielle Franco, eu quero muita mulher, negro, LGBT, pessoa com deficiência, tudo isso no meu gabinete. Eu acho que a questão da aprovação de projeto de lei depende muito, primeiro, da composição da Câmara, né, de quantas pessoas que vão estar lá de partidos de esquerda, de partidos de direita, mas eu acredito que eu tenho uma vantagem nesse aspecto, que é a pauta da deficiência, ela não costuma ter rejeição, né? Ao contrário de outras pautas que são muito específicas da esquerda, né, que estão ligadas a direitos das mulheres, reprodutivos, etc., quando você fala de projetos de lei que vão beneficiar pessoas com deficiência ou mães de pessoas com deficiência, não vai ter muita rejeição, né? É uma coisa que é meio consenso de todo mundo. Então, uma coisa que eu pretendo fazer, na verdade, é pegar o orçamento na unha para ver esse orçamento, ver as isenções fiscais que são dadas, que talvez a gente conseguiria, dependendo do prefeito, começar a abrir mão de certas isenções que são dadas para que a gente aumente o dinheiro em caixa, para que a gente possa, por exemplo, viabilizar esse projeto da renda básica para as mães de autistas, que é o meu sonho assim, de projeto que eu gostaria de viabilizar, porque eu lido com mulheres em situação extremamente vulnerável, eu lido com mulheres com saúde mental abalada, em risco de suicídio, então, para mim, o que eu mais gostaria de aprovar seria esse, viabilizando esse dinheiro em caixa, né? Tá legal. Obrigada. Já pode emendar, Andréia, já pode fazer a sua pergunta para a Joana. Na verdade, é curiosidade, tá, Joana, que eu queria entender de você, porque a gente tem essa diferença da visão aí com relação ao ensino público, porque na lei diz que os professores devem ser capacitados para poder lidar com as crianças com deficiência, né? E eu vejo que os professores querem ser capacitados, é um desespero, os professores me mandam mensagem e falam que receberam um aluno autista, não sabe o que fazer, se eu posso ajudar, eu cheguei até a gravar vídeo para dar dicas para professores nesse aspecto. Mas esse valor que deveria estar sendo gasto com essa formação continuada dos professores não está sendo gasto, né? A gente tem professores também que passaram em concurso e não foram chamados. Então, qual que é a diferença que você percebe da gente passar isso para a iniciativa privada? Porque a experiência, pelo menos aqui em São Paulo, da rede parceira conveniada que a gente está tendo, muitas vezes não é boa, são prédios que não estão adaptados, salários muito baixos, porque a iniciativa privada, em geral, ela quer ter lucro,
então ela vai dar uma diminuída nos salários daqueles profissionais que vão ter uma rotatividade alta, não tem uma super qualidade, fora as denúncias de fraude que tem até envolvendo aí o vice do prefeito Bruno Covas. Então, é só uma curiosidade que eu queria entender mesmo essa questão do privado versus público. Certo. Não, com relação às fraudes, não significa que se for um sistema totalmente público não vai ter fraude, não vai ter desvio. Vamos lembrar também do caso das merendas, né, na gestão geral do Alckmin e tudo mais. Essa parceria, o foco tem que ser no aluno. Então, o aluno tem que ter acesso à estrutura melhor e a professores que possam ser capacitados externamente. Quando eu digo isso, é que, por exemplo, você consegue fazer com que o professor ele tenha uma remuneração por meta e variável. Então, você fala assim, olha, se você atingir tantos por cento, se a sua nota for acima de tanto, você vai receber mais. Esse é o modelo charter, não é como funciona hoje com as OSs. E, inclusive, com as OSs hoje, quando você fala que eles ganham uma verba, e eles têm um prazo específico e têm que cumprir. Então, mesmo se tiver alguma denúncia, assim, teoricamente, eles têm que prestar conta. Mas se a escola não estiver conseguindo se autogerir, a parceria ainda continua. Isso não pode, não deveria poder, pelo menos. Então, com o modelo da escola charter, se a escola não presta conta, se os professores são avaliados ou se os alunos não estão aprendendo, mas para a gente saber se eles estão ou não aprendendo, a gente precisa colocar um sistema de avaliação, a gente precisa colocar um modelo de prova entre todas as escolas públicas, né? Porque a escola é conveniada, mas ela é gratuita do mesmo jeito, ela entra como escola pública. Quem é beneficiado é o aluno que estudaria numa rede 100% pública, né, municipal, e acaba tendo acesso a esse tipo de modelo, de investimento privado na educação. Não vejo algo como buscar lucro, pelo contrário, porque o Estado também acaba economizando, ele gasta menos do que se ele gastasse para manter sozinho a escola. Ele gastaria 100%, então ele não gasta aquele 100%, ele economiza. E você tem o apoio de um investidor. Por exemplo, tem uma creche em Paraisópolis, eu fui lá recentemente, que é do Instituto Anglicano. E, assim, é uma estrutura de primeiro mundo. E todos os alunos que estudam lá têm lista de espera, eles atendem mais de 1.000 crianças. É um trabalho muito bonito. Eles têm mais de 100 e tantos professores que não precisam ser professores da rede pública. São professores contratados pelo parceiro. Então, quem investiu numa boa parte da creche é a cultura inglesa. Eles têm uma escola modelo do lado do Instituto Anglicano, das creches anglicanas, né, que virou quase um polo ali acadêmico. E essa cultura inglesa, ela investiu, ela reformou, ela fez toda a estrutura e ela dá aulas de graça para o aluno. Então, o aluno ele fica lá, como é uma creche, até 4 anos, mas depois que ele sai da creche, ele continua tendo essas aulas gratuitas, tendo acompanhamento de curso de inglês. E isso a gente não conseguiria se não tivesse um parceiro privado, se não tivesse outras empresas interessadas. E a única forma é possibilitando e permitindo isso, por lei mesmo. E fiscalizando, claro, e pedindo prestação de contas. Então, eu acho que quando a gente fala que o ensino não pode ter um parceiro privado, a gente está limitando e impedindo o aluno de ter acesso a recursos, materiais e, inclusive, professores que seriam da rede privada. Porque a gente, queira ou não, é um pouco hipócrita, porque todo mundo fala, a gente tem que investir em ensino público, mas, ao mesmo tempo, a primeira oportunidade que tem para colocar o filho na escola privada, coloca. Então, de alguma forma, tá implícito que a escola privada oferece mais do que a pública. E a gente tem que trazer isso que a escola privada oferece para a rede pública para dar essa oportunidade para os alunos que não têm condições, que os pais não têm condições de pagar um ensino privado. Essa é a minha maior luta. Tá bom, obrigada. Vamos aproveitar que você já está no foco e tem 3 minutos, então, agora sim, de verdade, para fazer as suas últimas considerações, sua propaganda básica, para ter os seus 3 minutos para falar o que você quiser complementar. Eu? Sim, vai começar já. Tá. Não, eu ia pedir para as pessoas me seguirem, acompanharem minhas redes, eu estou à disposição, pode falar comigo, sou eu mesma que respondo. Acho que é muito importante a gente ter esse contato direto.
E quem quiser se interessar, porque aqui em pouco tempo parece que é um modelo muito complexo, mas não é. Ele já existe há tempos em outros lugares e já se mostrou ser bem sucedido e melhora a qualidade do ensino e o que o aluno aprende. Então, o foco tem que ser no aluno. Quem quiser mais material, mais estudos, tem teses, tem dissertações, tem casos, como eu falei, do tal social, tem reportagens, tem muita coisa sobre o tema. Então, estou à disposição para compartilhar esse conteúdo, esse material. E quem quiser se aprofundar, vem, fala comigo. Se achar que vale a pena, se acha que tem que investir em educação e no ensino público, melhorando isso, dando acesso a equipamentos e professores, né, mais atualizados, digamos assim, mais parecidos com o que a gente tem nas escolas privadas, vem falar comigo. Se gostar, defender e apoiar minhas pautas, minhas bandeiras, se quiser criticar, se quiser vir dar um feedback, se quiser falar, não, mas eu não entendi muito bem isso, também me procura. E espero que vocês acreditem, confiem em mim e lutem pelo mesmo projeto que eu. Eu sei que, uma vez eleita, a gente vai ter que votar em várias outras coisas, então não posso... O meu foco é a educação, a minha ideia é propor e trazer esse projeto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se posicionar. Então, assim, também sempre vou lutar por mais desburocratização, por menos entraves, para que a vida e para que o cidadão tenha uma vida facilitada, seja profissional ou pessoal, para pegar documento, para descomplicar tudo isso, que vai favorecer geração de renda, empreendedorismo. Então, assim, tem outras pautas, meu foco é a educação. Se quiser saber mais de mim, entra no meu site, joanadoa.com.br, entra nas minhas redes sociais, são todas @joanadoa. E se gostar, confiar e tiver conhecido, vote em mim no dia 15 de novembro, domingo que vem. E meu número é 30005. Obrigada. Obrigada, Joana. Agora é você, Andréia, sua vez. Bom, eu agradeço todo mundo que acompanhou. Eu sei que domingo tem aí o Faustão, tem coisas aí, tem a família, coisas interessantes para fazer. Então, obrigada pela companhia. Agradeço a Joana pela partilha, vocês também, meninas. Essa pauta é a pauta da minha vida, né? Porque eu sempre falo que a minha politização começou no momento em que eu botei um filho neurodivergente no mundo, né? E a gente precisa de políticas públicas para essas famílias, né? Políticas públicas que garantam o diagnóstico precoce que é necessário, a habilitação e reabilitação, a inclusão escolar de verdade, né? A escola pública universal, com ensino de qualidade, valorizando os professores, dando formação continuada aos professores, dando condições dignas de trabalho para os professores, né? A gente precisa de investimento nessa área e a gente sabe que tem como investir, né? E a minha posição é que realmente o dinheiro público deve ir para o ensino público, para que ele continue sendo gratuito, mas a gente tem condições de melhorar a qualidade. A gente sabe que nos últimos anos diminuiu demais a formação continuada dos professores, a gente precisa retomar isso, a gente precisa retomar com qualidade e com quantidade também essa questão da formação continuada. Os professores agora se desdobraram, né, nessa pandemia para manter as crianças aí ocupadas, fazendo essas aulas online, que nenhum deles, acho que nem tinha formação para isso, então, graças aos professores, muitas crianças ainda estão conseguindo fazer algumas atividades durante essa pandemia. Sou uma defensora do SUS, a gente precisa reverter, né, essa onda de sucateamento do SUS também que veio dos últimos anos. A maioria da população depende do SUS, a gente precisa de um SUS de qualidade, né, que atenda às necessidades dessa maioria da população, e a gente precisa de uma cidade acessível e inclusiva de verdade para todo mundo, para todo mundo. Uma cidade não pode excluir aquelas pessoas que têm uma dificuldade de mobilidade, que têm uma neurodiversidade, né? Então, essa inclusão vem em tudo, desde a escola até o ambiente de trabalho. A gente precisa de programas de emprego apoiado, a gente precisa de fiscalização da acessibilidade nos equipamentos públicos, a gente precisa que as unidades básicas de saúde tenham um equipamento de mamografia que dê para uma mulher que seja cadeirante, gente. As mulheres que têm deficiência têm dificuldade até de fazer exames no Sistema Único de Saúde, né? Então, precisa ter acessibilidade para aquelas pessoas que vieram em corpos diversos, que também são cidadãs e que também pagam impostos, e não são poucos impostos, não. A gente precisa checar, né, se esses impostos estão sendo aplicados da forma devida, se estão sendo devolvidos para a população na forma de serviços de qualidade de vida
para todo mundo. Então é isso aí, quem quiser me seguir está lá, Andrea Werner, todas as minhas redes, tem o Lagarta também, que eu já falei para vocês, lá no meu site, que é o andreawerner.com.br, tem o meu manifesto, tem as minhas propostas, tem o nosso Zap, qualquer coisa me manda um oi no Zap, e a gente conversa, e o meu número é esse facinho aí, 50005, que ao contrário também é 50005. Obrigada, Andréia. Ale, agora é com você. É muito bom ouvi-las, mulheres. A gente está chegando no final desse nosso encontro e queria convidar as minhas companheiras do fórum aqui para fazer suas considerações também, a Suzana e depois a Liliane. Bom, é importante trazer mulheres, ter mais mulheres na política, é por isso que a gente faz questão de abrir esses espaços, mais mulheres que possam discutir e propor políticas públicas, trazer essa visão muito mais de soluções do que balcão de negócios, como muitas vezes acaba virando, né, a Câmara, né? E foi bom recebê-las, agradeço a disponibilidade e eu vejo o compromisso que vocês têm com as suas lutas, eu agradeço mesmo. Bom, é só dizer uma boa noite para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que tem uma característica que é nossa, de nós 5, pelo menos, que estamos aqui, que essas pautas que temos discutido são as pautas das nossas vidas, né? Somos mulheres, e a pauta da minha vida é a educação também, como de Joana e como uma parte de Andréia também, né? A minha pauta é de educação inclusiva, então foi um prazer poder passar uma parte do meu domingo aqui junto com vocês e ouvindo essas novas ideias que a gente tem, né, para dar soluções às questões que não são fáceis, né, mas não porque não são fáceis, a gente não pode se negar a pensar em soluções para elas, né? Então, quanto mais complexas, mais bacana é a gente pensar soluções juntas. É um prazer, o Fórum agradece a presença de vocês, Alexandra. Então, pode encerrar. Bom, é isso. Enfim, é sempre muito emocionante a gente terminar esse ciclo. Hoje é o nosso último encontro com as candidatas a vereadora. A gente falou muito das pautas feministas, né? Mas hoje o foco na educação, na inclusão, no acesso à cidade, à renda básica, ao SUS, a questão da humanização, né? E especialmente da construção de políticas públicas, através da participação de vocês, mulheres, nesse lugar, né? Concorrendo à vereança municipal. Então, agradecimento a todas, especialmente a Andrea Werner, do PSOL, Joana Tudo bem. do Novo, Pagu Rodrigues, do PT. O Fórum de Mulheres se reúne mensalmente e todas podem acompanhar a nossa próxima reunião no dia 14/11, véspera da eleição. Também curtir as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu gosto muito, eu estou aqui sempre com a fala que me agrada, que é: essa atividade colabora com a Agenda para 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente o ODS 5, Igualdade de Gênero. Hoje a gente deu um pulo lá no ODS 4, na educação, para não deixar ninguém para trás, né? A Liliane falou o nosso mote, então eu repito aqui. E encerramos aqui esse ciclo de candidatas, e na semana a gente vai ter um encontro com as vereadoras, né, que estão na Câmara, que nos representam, para dialogar sobre o desafio de ser vereadora em minoria dentro da Câmara. E é isso. Desejo a todas muito boa sorte. O Fórum sempre traz muita luz para as mulheres, assim, a gente gosta de acompanhar a carreira de cada uma que vem aqui. E conte com a gente, e vocês podem vir ao fórum, estamos de portas abertas para recebê-las também. É isso. Legal. Então, bom fim de domingo. Obrigada. Força, luta, energia na reta final.
E vamos lá. Sucesso. Mudar o mundo. A mulherada mudar o mundo. Tchau. Tchau. Obrigada. Suzana, você quer pôr na galeria para a gente? Acho que a gente não chegou a fazer uma foto. Tchau, Andréia. A Joana saiu. Ah, que pena. Porque o modo galeria acho que só foi no início, mas tudo bem. Se você quiser pôr, já encerra a live. A gente... Já coloquei. Ah, já encerrou? Não, coloquei a gente na galeria. Ah, tá bom. Então, ótimo. Então, é isso. Deu print? Deixa eu dar aqui. Vou dar com você. André, gostei muito. Adorei te conhecer. Prazerzão, assim. É muita luta, né? Para uma mãe.